Os carros elétricos estão desvalorizando com força no mercado de usados, mas não são todos os elétricos que desvalorizam assim, e muita gente ainda assimila os carros elétricos às baterias de celulares, que podem virar tijolo em 4 ou 5 anos, e ninguém quer que isso aconteça com o carro. Só que a bateria dos elétricos dura muito mais do que o senso comum imagina, e para entender melhor o que está acontecendo, me segue aqui no vídeo. Vamos pegar um elétrico seminovo de 3 anos de idade, que seria o Nissan Leaf de 2021, onde ele custava R$293 mil. Hoje, um Leaf 2021 custa R$122 mil no mercado de seminovos, pela tabela FIPE, e quem comprou um lá atrás e quiser vender agora, irá perder 58% em valor nominal, sem contar a inflação. Vamos comparar agora com um carro a combustão. O Volkswagen T-Cross Highline, por exemplo, no final de 2021 ele custava R$153 mil. Hoje ele usado com 3 anos, não sai por R$113 mil. A perda é de 26%, bem menor do que o tombo de 58% do Leaf. Outro onde a queda de 45% é bem maior, seria a do Audi e-tron, que é outro caso clássico, onde a desvalorização seria a seguinte: ele custava R$650 mil há 3 anos, e agora está por R$360 mil na FIPE. Mas essa é só uma parte da história, porque um fato essencial ainda não entrou aqui. Acontece o seguinte: carro elétrico é um personagem que só entrou para valer no cenário automotivo no Brasil agora em 2024. E mesmo nesse ano, até outubro, as vendas deles cresceram 420% na comparação com o mesmo período do ano passado. Isso configura um Big Bang, e o criador por trás dessa grande explosão é, em grande parte, uma criadora, que seria a BYD, chinesa, que absorve 60% dos elétricos que foram vendidos no Brasil somente agora em 2024, e são duas figuras clássicas, o Dolphin Mini ou Dolphin GS. Vale mencionar também o GWM Ora G3, que entrou para a lista dos elétricos mais vendidos. Esses 3 custam na faixa dos R$150 mil, e tem uma vantagem enorme em cima dos elétricos de projetos mais antigos, que seria a autonomia. Vamos voltar para o caso do Nissan Leaf, a versão 2021. Ele rodava até 192 km com uma carga pela aferição do Inmetro, que é bem rigorosa, e ele custava R$293 mil há 3 anos. Certo, o Dolphin Mini custa uma fração disso, cerca de R$115 mil, e a autonomia é quase 50% maior, 280 km de acordo com o Inmetro. Subindo um pouco mais na escada de preço, temos o Ora 3 GT e o Dolphin Plus, que são as versões mais caras desses carros. Os dois custam um pouco menos de R$190 mil, ainda bem menos que o Nissan Leaf de 3 anos atrás, e a autonomia é 70% maior, ou seja, mais de 320 km de autonomia, de acordo com o próprio Inmetro, nos 2 casos. Com tanta autonomia disponível, a preços bem mais baixos do que os de poucos anos atrás, seria óbvio que o preço do Leaf iria despencar no mercado de usados. E a do Audi e-tron também, pois sabem qual era a autonomia dele em 2021? 246 km de acordo com o Inmetro, sendo menor que a de um Dolphin Mini, ou seja, um carro de quase R$700 mil. Aí não tem a quem apelar, e o fato é que a evolução recente dos elétricos foi um boom. Para carros que ainda são jovens o suficiente para o mercado considerar como seminovo, sofrendo também temos o Renault Kwid elétrico, o Peugeot E208, o Caoa Chery e-Car, o JAC EJS1, todos amargando o mesmo destino do Nissan Leaf. Os seminovos dessa nova geração, a história é bem diferente. A desvalorização do mais vendido de hoje, o Dolphin Mini,
ainda não dá para ter uma noção, porque ele não tem um ano de mercado. A do Hora 03 GT também não, pelo mesmo motivo do Mini, mas o Dolphin GS, que é a versão normal, esse modelo já está entre nós há mais tempo, então ele pode ser nossa cobaia para a verificação de tabela de usados. Hoje um Dolphin básico de 2023, com um ano de uso, custa R$ 129 mil pela FIPE, 14% a menos na comparação com o preço do ano passado, onde ele custava R$ 149 mil. Podemos assim ter uma ideia de desvalorização. Para termos de comparação, vamos utilizar o mesmo carro a combustão que saiu com nova regionalização em 2023, que custava também a mesma faixa de preço, que foi o Hyundai Creta, que é o carro mais vendido do país no varejo, foi de 16%. Nesse mesmo caso também temos o Jeep Renegade, que é outro queridão do público, foi de 15,6%. Concluímos então que a desvalorização do Dolphin de 14% está no mínimo pau a pau com a dos concorrentes com escapamento. Mas e a parte da durabilidade da bateria? Vamos novamente comparar a um celular. Com um ano de uso ele ainda é ok. Mas conforme os anos vão passando, uma hora ele acaba virando telefone fixo. Só funciona na tomada. Só que essa preocupação não tem muito fundamento com veículos elétricos, onde as baterias deles duram mais do que o senso comum imagina. É o que a gente vai ver agora para entender melhor. Vale olhar para o caso do Model S, o primeiro sedã da Tesla. Ele é um dos poucos carros elétricos do mundo, com mais de 10 anos nas costas, e mesmo no passado remoto já tinha uma autonomia bacana, de até 400 km dependendo da versão. A NIMB Financeira, uma seguradora britânica, fez um estudo com base em 625 Model S, a partir de informações que os donos foram mandando entre 2013 e 2022. E ela concluiu o seguinte: os Teslas com 10 anos de idade ainda retêm em média 82,5% da capacidade original. Isso significa que o Model S 2013, com 400 km de autonomia, chegou em 2023, aguentando 330 km ainda de autonomia. Sendo assim, ainda bastante autonomia na vida real. E não somente o Tesla. O primeiro elétrico vendido no Brasil, também há 10 anos atrás, foi o BMW i3, de 2014. E os que estão rodando em bom estado hoje mantiveram um pouco mais de 80% da bateria depois desses 10 anos de uso. Isso acontece porque as baterias de todos os carros elétricos e dos híbridos também têm um sistema de refrigeração, e isso aumenta a vida útil de um carro elétrico. Outro estudo, agora da GEIB, uma empresa canadense de gerenciamento de frotas, mostra que os elétricos de hoje têm o potencial de chegar aos 20 anos de idade, tranquilamente com os 64% da capacidade original de fábrica. Um carro que nasceu com autonomia de 400 km, então aguentaria 256 km de autonomia em 20 anos, ou um de 300 km. Há 2 décadas ainda teria 192 km de autonomia. Ainda teria muita gente achando que é uma desvantagem em relação aos modelos da combustão? Talvez, e vou explicar. Em 20 anos o valor de revenda de qualquer carro vai para o espaço. Por exemplo, um Corolla 2004, que para mim é um modelo reconhecidamente durável, conhecido como o Corolla Brad Pitt. Hoje em dia ele custa uns R$ 30 mil na FIPE, e isso é 80% a menos que um zero hoje em dia, que sai por R$ 160 mil. A morte chega para todo mundo, seja elétrico, seja combustão ou seja movido a energia nuclear. Mas tem outra: a evolução rápida dos elétricos atuais também pode afetar o valor dos modelos de hoje em dia no mercado de usados, e lá no futuro. Um estudo de 2019, também da GEB, aquela empresa canadense que a gente falou agora no vídeo, concluíram que as baterias perdiam 2,3% de capacidade por ano
No estudo mais recente agora, em 2023, eles viram que essa taxa tinha baixado para 1,8%. A gente tem aí, então, um progresso de 22% em 5 anos. Legal, mas se a evolução das baterias seguir rampante desse jeito, vários elétricos de hoje podem passar por uma desvalorização fora da curva lá na frente, tipo a do Nissan Leaf que a gente comentou no início do vídeo. E isso pode acontecer principalmente com os de autonomia menor, já que a obsolescência é bem mais rápida. Mas e aí? Vocês já cogitaram a ideia de ter um carro elétrico depois de entender um pouco o mecanismo de desvalorização deles? Deixa abaixo nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo. E se gostaram, não custa nada clicar no botão de inscrição e compartilhar o vídeo. Vou deixar um vídeo ao lado para agregar conhecimento. Um grande abraço e até mais!